Então, para a gente retomar um pouco, né, a gente começou a ver semana passada sobre o pretérito, né, passado, né, pretérito perfeito, imperfeito e o mais que perfeito. E aí, para hoje, antes da gente continuar avançando no verbo, né, eu sei que já é o que vocês já começaram a ver em anos passados, tá certo? Não é uma novidade propriamente dita, mas eu queria retomar com vocês, apresentar algumas estruturas de como o verbo é formado, né? E as conjugações aqui mais uma vez, desinências, né, que vão indicar o modo, o tempo, flexões, número, pessoa, e aí a gente passa a fazer algumas atividades, tá certo? A gente tem aqui alguns exercícios que vão nos ajudar hoje também. Então vamos lá, né? O que é um verbo, né? A gente começou a ver já os verbos, né, no pretérito, e aqui a gente traz uma explicação mais apropriada do que seria o verbo e de sua estrutura e suas outras características. Então a gente tem aqui, ó, o verbo é a classe de palavras que exprime ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza e possui inúmeras flexões, né? Então aqui os verbos vão exprimir e expressar essas ações, né? Estado, mudança de estado e fenômeno da natureza, né? Então, correr, cantar, pular, estou, estava, né? Estive, estamos, choveu, neblinou e esses outros verbos que indicam fenômenos naturais, né? Trovejou, possui inúmeras flexões, né? Então, por exemplo, eu utilizo o verbo correr na primeira pessoa do singular, no presente. Eu digo eu corro. Mas se nós formos utilizar o mesmo verbo no presente, na primeira pessoa do plural, nós, fica nós corremos. Então a gente vai ver que o verbo já sofre alteração, né? De uma pessoa para outra, de acordo com o tempo também, tá certo? Então, o verbo eu corro, né? Correr. No pretérito perfeito, na primeira pessoa do indicativo, é eu corri. Então, já tem um verbo sendo escrito de outra forma. Então, as flexões são isso, né? São os verbos sendo modificados, sofrendo modificação a partir do que ele expresse, do modo, do tempo, da pessoa, do número, tá certo? Singular ou plural. Então, seguindo essas orientações, seguindo essa linha, o verbo vai poder, então, ser mudado de acordo com o que ele esteja expressando. Então, o modo, né, indicativo. A Yara, seja bem-vinda, Yara. Bom dia, professor. Bom dia. Qual é a tua turma? Oitavo B, sétimo B ou C? O meu é sétimo C. Tá, ok. Tem alguém do B? Tem? Eu, professor. Pronto. O Douglas, né? Não, Guilherme. Ah, o Guilherme, né? Você não tem aula nesse horário, não, né, Guilherme? De outra turma, de outra disciplina? Hum, Agora não tenho certeza não, mas eu acho que agora de manhã não tem não. Professor, eu vou olhar aqui, vou olhar aqui. Olha aí. Pode continuar falando, tô ouvindo. Tá ok. Porque se tiver, eu tenho que mudar o horário, né? Do sétimo B. Então vamos lá. De modo que a sua conjugação é feita mediante as variações de pessoa, né? Número, tempo, modo, voz e aspecto. Então, o verbo vai sempre sofrer essas alterações de acordo com essas variações, né? E a gente vai ver aqui como o verbo é estruturado. Estrutura do verbo. Tem três elementos. Então, o verbo vai ter três elementos.
No radical, nós vamos ter o radical, que é a base do verbo. Nele Professor, está... Oi. eu olhei e só tem aula agora 1 hora da tarde. Acho que Beleza. De que é? arte. Pronto. Tu tem participado das outras aulas? Tô. As O professores sétimo, participam de todas. pronto. O sétimo B tem sempre tido só tu, praticamente. Não, acho que tinha mais algumas pessoas, só que não era muito, não. Pois é, porque na minha aula só participa tu. Então, vamos lá. Os outros professores se comunicam com vocês por meio do Google Sala de Aula mesmo, né? É? Eles Sim. botam o link lá, né, para vocês acessarem. Sim. É. Pois é. Era para ter mais gente do sétimo B, mas tudo bem. Vamos lá. Então, nós temos o verbo dividido, ele é constituído, formado por 3 partes. Nós temos o radical, tá certo? O radical é a base, né? A parte significativa do verbo. É aquela parte que não se modifica quando nós vamos criar outras palavras. Então, observe aqui a palavra dissertar. O radical aqui, ó, é até o T. Se nós formos formar outras palavras a partir desse radical, ele sempre vai permanecer o mesmo. Então, ó, disserto, dissertei, dissertarei, dissertava, tá certo? Você percebe que em todas elas, o radical permanece o mesmo, ó, até o T. Essa outra partezinha aqui, ela vai sofrer alterações, né? Disserto, dissertei, mas o radical não, ele permanece o mesmo, tá certo? Aqui, ó, mesma coisa em esclarecer. Esclareço, você tem o C aqui mantido, né? O radical, e essa parte aqui sofrendo, então, mudança. Esclareço, esclareci. Então, o radical aqui, ele não modifica. Para você perceber qual é o radical de uma palavra, você escreve outras palavras semelhantes, tá certo? Da mesma base, né? E aí você vê qual é a parte que não sofreu alteração. A parte que não sofreu alteração vai ser o radical. E aqui, ó, contribuir, né? Então, contribua até o U, né? Daqui essa parte vai sofrer alteração. Eu posso escrever de contribuir, posso escrever contribuo, contribuir, contribua, tá certo? Então a gente tem aqui a parte que não modifica, então nós temos o radical. Tudo bem até aqui? Depois do radical, nós vamos ter uma vogal que vai se juntar ao radical, vogal temática. A vogal temática se une ao radical para receber as desinências e assim conjugar os verbos. O resultado dessa união chama-se tema. Então, depois do radical, você vai ter a vogal temática, uma vogal que vai se unir ao radical, tá certo? Para depois receber as desinências, que vão indicar o tempo, o modo e a pessoa. E o número, né? Então, quando essa vogal se junta ao radical, nós vamos ter o que nós chamamos de tema. Então, aqui, ó, disserte, né? O radical até o T. Aí nós vamos juntar a vogal temática, né? O A. E aqui você vai ter o tema, tá certo? Esclarece a mesma coisa, o radical até o C, mas aqui tem um acréscimo da vogal temática, e então você tem o tema. Contribui o radical até o U, mas você tem um acréscimo aqui da vogal temática, então você tem um tema contribui. Tudo bem até aqui? A vogal temática indica qual conjugação o verbo pertence. Então nós vamos ver, ó, que a vogal temática ela vai indicar a qual conjugação o verbo pertence. O que é isso? Nós temos 3 conjugações, ó, e para cada conjugação nós vamos ter os verbos eles vão ser conjugados de modo diferente, tá certo? Então, os verbos da primeira conjugação são terminados em A. Argumentar, dançar, sambar. Exemplos, né? Cantar, pular. Os verbos da segunda conjugação abrangem os verbos terminados em E. Escrever, ter, supor. Aqui esse verbo é derivado de outro, tá certo? Mas a
conjugação dele é de segunda conjugação. Tem escrever, ter, fazer, dizer, tá certo? Poder. E os verbos da terceira conjugação vão ser os terminados em i. Emitir, evoluir, ir, pedir, tá certo? Sorrir. Então, eles vão ser conjugados também de outra forma. Então, a gente percebe que temos 3 conjugações, os terminados em a, terminados em e, terminados em i, né, os verbos, né? E aqui a gente tem os exemplos também, ó, dissertar, primeira conjugação, vogal temática em a. Esclarecer, segunda conjugação, verbos terminados em e. Contribuir, terceira conjugação, verbos terminados em i. E a gente vai saber disso na hora de conjugar os verbos. Cada conjugação vai ter uma forma diferente de ser conjugada. E aqui nós temos as desinências, né? São as partes que se acrescentam ao tema e que vão indicar alguma coisa, tá certo? Vão indicar o modo e o tempo, o número e a pessoa, tá certo? O modo. Deixa eu ver aqui quem tá querendo entrar. Cadê? Entrou na turma? Pronto. Bom dia, Adriano. Então, vamos continuar aqui, ó. Por exemplo, os modos, né? A gente viu semana passada, né? Quais são os 3 modos? O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Nós vimos que o indicativo é o modo da certeza, tá certo? Do fato, do acontecimento. O subjuntivo é o modo da hipótese, da dúvida, tá certo? Do questionamento. E o imperativo é o modo da ordem, do conselho. Então, os verbos, a depender do modo em que eles estão conjugados e do tempo, eles vão ter uma forma diferente uma da outra, tá certo? Então, vão ser conjugados diferentemente. Desinências modo temporais, né? Quando indicam os modos e os tempos, tá certo? E aqui os tempos são pretérito, e aí os vários pretéritos, presente, futuro, tá certo? E aí também vai haver no próprio verbo a indicação de qual tempo ele pertence. Ó. Aqui que eu falava antes, ó. Dissertávamos. Então esse vá aqui, ó, ele está indicando um modo e um tempo, que a gente viu semana passada. Qual é o modo e o tempo? O tempo pretérito do modo indicativo. E a gente viu que o vá, dissertava, ele é pretérito imperfeito, tá certo? Nós vimos também, por exemplo, o urá, né? O RA. Nós poderíamos trocar o vá, esse vazinho aqui, ó, VIA, que indica o pretérito imperfeito, e colocarmos o RA, que vai indicar já outro tempo. Qual é o tempo que ele indica? Dissertara. Indica o tempo pretérito mais que perfeito, tá certo? Então aqui a gente vai ver, ó, que as partes que constituem o verbo vão ter significado, vão indicar alguma coisa. E essa partezinha aqui final, ó, o mos, vai indicar o quê? O número e a pessoa. O número é singular ou plural, e a pessoa é primeira, segunda ou terceira. Então, primeira pessoa do singular, quem é? Eu. Segunda pessoa do singular, nós, ou melhor, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Primeira pessoa do plural, então, singular e plural é o número, né? Primeira pessoa do plural e as pessoas. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas, tá certo? Então, aqui, ó, esse mos, ele indica o quê? Nós dissertávamos, né?
Então, está indicando o número e a pessoa. Qual é o número e a pessoa? E nós dissertávamos? Primeira pessoa do plural, tá certo? Então, dentro do verbo, na sua constituição, vão aparecer essas desinências, que são as terminações, que vão indicar essas quatro coisinhas aqui, ó, modo, tempo, número e pessoa. Veja aqui o exemplo em esclarecerei. Esclarecerei, nós temos até aqui, ó, esclarece, até o C, o radical, a vogal temática é, o radical, mas a vogal temática. Nós temos o tema, tá certo? E aqui nós vamos ter o RE, ó, a desinência, modo temporal, indicando que ó, o RE, o RE, desinência de tempo futuro, do modo indicativo. Esclarecerei, tá certo? A ideia de futuro. Então aqui nós temos o futuro do indicativo. E o I, a última vogalzinha aqui, vai indicar o número e a pessoa. Esclarecerei. Qual é o número? Singular. E qual é a pessoa? Primeira pessoa. Eu esclarecerei. Tranquilo, pessoal? Até aqui vocês estão acompanhando, tá dando para entender? Sim. Sim. Vocês estão entendendo que o verbo, né, é constituído de várias partes e que essas partes vão indicar coisas, né? Vão indicar informações, vão trazer significado, tá certo? Então aqui, ó, o contribuo, aqui nós temos o radical, né? Contribua, contribuo, e ambos, né? O a indica o que? O tempo presente do subjuntivo, tá certo? Esse azinho aqui não é mais vogal temática, agora ele é uma desinência de tempo. E qual é o tempo? Presente. De que modo? Subjuntivo. E o mos, no finalzinho aqui, essa desinência final, indica a primeira pessoa do plural, que nós contribuamos. E por que é subjuntivo? Porque não é uma afirmação, não é um fato, um acontecimento, é uma possibilidade. Quando eu digo aqui, pessoal, é necessário que nós contribuamos para a limpeza da nossa escola, tá certo? Você já contribuiu fazendo alguma coisa? Não, mas existe a possibilidade, a hipótese de que você venha a contribuir. Então, você normalmente utiliza o subjuntivo com a palavrinha que, né? Que nós contribuamos aqui, né? Então, esse verbo aqui está no subjuntivo e no presente, tá certo? E aqui na primeira pessoa do plural. Então, nós vamos saber essas informações por meio das desinências, das terminações do verbo. Então, aqui o a está indicando o tempo presente do subjuntivo e o mos indicando a primeira pessoa do plural. Tudo bem até aqui? Tudo. Então, vamos adiantar aqui. Então, o verbo vai sofrer essas modificações, conjugações, tá certo? Nós chamamos de flexões. Então, para conjugarmos os verbos, temos de ter em conta as flexões a seguir. Então, os verbos vão mudar de acordo com a pessoa. Primeira pessoa, eu, nós, aqui no singular, no plural. Segunda pessoa, tu e vós, singular, plural. Terceira pessoa, ele e eles. É diferente, por exemplo, no inglês. Quando eu vou conjugar o verbo amar, né, love, em inglês, ele não sofre alterações, não flexiona. É a mesma coisa. I love, you love, tá certo? Ele não tem alteração na sua forma de escrever. Ó. Deixa eu botar aqui lá para ficar fácil vocês visualizarem. I love, you love. Eu amo, você ama. Tu ama, né? Mesma forma verbal. Tem alteração aqui de love na primeira pessoa do singular para love na segunda pessoa? Não, o verbo permanece o mesmo. Agora, se eu for conjugar o verbo amar em português, na primeira pessoa, eu amo, e na segunda pessoa já sofre alteração. Ó.
Tu amas. Percebe aqui, ó, a diferença. Ele ama. Nós amamos. Vós amais. Professor, por isso que diz que a nossa língua é a mais difícil do mundo, né? Português. Normalmente, não é a mais difícil do mundo, né? Tem línguas, acho que mais complexas, mais complicadas de se aprender do que a portuguesa, mas difícil. as línguas latinas, né? Português, espanhol, italiano, francês, elas são conjugadas, né? Elas têm essas flexões, né? Então, por exemplo, para um estrangeiro aprender e entender isso aqui tudo, para um americano, por exemplo, ele tem muita dificuldade, né? Porque para ele é o mesmo, o verbo não sofre muitas alterações, né? O que acontece no inglês, na terceira pessoa, é acrescentar um S no presente, só isso. Mas no português, ó, ele tem que decorar todas essas formas, né? Ele tem que aprender que na primeira pessoa é assim, no presente, né? Na segunda é assim, na terceira é assim, e por aí vai, né? Para decorar isso tudo aqui, isso aqui é só um verbo, né? Em um tempo só, né? Em um modo. Agora imagine todos os outros que existem, né? No pretérito, os verbos já vão sofrer alteração e por aí vai. Então, existe uma complexidade, sim. Então, só para vocês perceberem, ó, como o verbo vai sofrer alterações, vai ser flexionado, né, de acordo com o que ele for expressar. Então, a primeira pessoa, segunda pessoa, o número singular e plural, o tempo, presente, pretérito e futuro, o modo indicativo, subjuntivo e imperativo, e a voz ativa, voz passiva e voz reflexiva, né? Então, a voz ativa é quando o sujeito pratica a ação, né, desse verbo. A voz passiva é quando ele sofre a ação, e a voz reflexiva é quando ele pratica e sofre a ação, tá certo? E ainda tem essa questão da voz, né? Voz ativa, pratica, passiva, sofre a ação, reflexiva, pratica e sofre a ação, né? Ele se cortou, por exemplo. Ele está praticando e sofrendo a ação, tá certo? Ele desenhou, ele está voz ativa, sujeito praticação. Agora, ele foi escolhido, ele está sofrendo a ação de outro. Caminhando, nós temos as formas nominais ainda. Os verbos vão aparecer em três formas diferentes. Ó. As formas nominais são, né? O infinitivo, o particípio e o gerúndio. O infinitivo é na forma que nós encontramos no dicionário, por exemplo. Ó, cantar. Os verbos, quando aparecem no AR, ER e IR. Nós costumamos dizer que esses verbos estão no infinitivo. Então, cantar, pular, fazer, sorrir, são verbos no infinitivo. Aí nós temos o particípio, os verbos indicando ação finalizada. Você fez a atividade? Fiz. A sua atividade está feita? Está feita, tá certo? Então, feito, comido, corrido, expressando ações já acabadas e finalizadas. Estudado, jogado. Então, normalmente terminados em ADO, tá certo? Ana já tinha falado sobre esse tema, Ana já tinha estudado a respeito desse tema. E também verbos irregulares, né? Aqui, ó, feito o trabalho, ela já tinha feito o trabalho. Então, os verbos no particípio vão indicar as ações finalizadas, acabadas, tá certo? Ele já tinha calado, né? E os verbos no gerúndio, aqui, ó, que vão indicar que a ação está acontecendo. Então, por exemplo, o que vocês estão fazendo agora? Assistindo aula. O que vocês vão fazer daqui a pouco? Aí eu
digamos, estejam fazendo, né? Nós estamos fazendo a atividade, respondendo questões, lendo o conteúdo, assistindo ou vendo a aula, escutando o professor. Então, essas ações que estão acontecendo no momento da fala. E eles vão terminar em NDO. Encontrei João correndo, cantando, assistindo, pulando, fazendo. A ideia de que a ação ainda está acontecendo, sendo gerada, né? O gerúndio. Então, infinitivo, terminados em AR, IR e ER, o particípio dando a ideia de ação acabada e o gerúndio de que a ação ainda está acontecendo. E aí nós temos aqui algumas classificações de verbos, né? Vou ficar aqui só verbos regulares e irregulares. Os regulares não tem o radical alterado, falar, torcer, tossir. E os verbos irregulares vão ter os radicais alterados, tá certo? Dar, caber, medir. Que quando você for conjugar, eles vão sofrer alteração no radical, tá certo? Então, os regulares não sofrem alteração quando conjugados no radical, e os verbos irregulares, eles sofrem alteração quando são conjugados. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Nós temos mais uma aluna, são 2, 4, 6, 7 alunos. Quem é do sétimo B? É só o Douglas, é isso? Não, professor, sou eu, Guilherme, é sétimo B. Ah, desculpa, Guilherme é só quem tá do B, né? Milena é do sétimo B ou do C? Milena saiu. Então, Adriana é do sétimo C, né, Adriana? Adriano? Jean, não sei. Adriano Jean. Alguém conhece o Adriano Jean? Não. Então, vou supor que ele seja do sétimo C. E o Guilherme, o único do sétimo B. Então, um aluno do sétimo B, 2, 4, 5 do sétimo C. Vamos dar continuidade, então. E aqui eu tenho já algumas atividades para vocês, tá certo? E aí, vou dar um minutinho para vocês responderem a primeira questão. Tem aí, ó. É sobre a voz do verbo, né? Se está na voz ativa ou passiva. Então, ele vai dizer, ó, em todas as frases, os verbos estão na voz ativa, com exceção de uma, né? Certo? Tem uma frase que o verbo está na voz passiva. Lembrando, acabei de dizer, né? O verbo na voz ativa, o sujeito está praticando a ação. Na voz passiva, ele sofre a ação. Então, veja aí qual desses itens o verbo está na voz passiva. Ou seja, o sujeito sofrendo a ação. Olha aí, observe. Um minutinho. 2, 3. Professor, é para copiar no caderno? Como é? Para copiar no caderno? Não precisa copiar não, tá certo? Depois eu vou colocar isso aqui no Google Sala de Aula, esse arquivo, e também vai estar disponível no blog. Aí, se vocês depois quiserem copiar no caderno, vocês podem. Mas agora não. Só quero que vocês leiam e respondam oralmente.
Pronto? Vou ler com vocês. Ó. Vamos lá. Conseguiu fazer, Guilherme? Talvez. O que tu acha que é a resposta? Tenho certeza não, né? Mas o professor disse que é uma coisa mais pacífica, né? Eu Isso. É. Ou não? Não sei. Eu disse que a pessoa não está praticando a ação, ela está sofrendo a ação. Tá certo? O sujeito, né? Então, aqui, ó. Ele que sempre vivera órfão. Então, esse sujeito aqui, é ele que está praticando essa ação de viver ou ele está sofrendo a ação de alguém? Ele que viveu? Sim, né? Sim, é. Sempre vivera órfão de afeições legítimas. O quinhão de ternura que a ela pretendia estava intacto. E aqui a gente tem os verbos de ligação, né? Estado, né? O quinhão de ternura estava intacto no coração do filho, igual o exemplo na ela. Frase 10. Sobre a banca de Madalena estava o envelope. Então, verbos que indicam estado, né? E aqui também não estão na voz ativa, na voz passiva, estão na voz ativa. Os dois quadros tinham sido ambos bordados. Aí aqui, ó, esses dois quadros, foram eles que bordaram ou eles foram bordados? Eles foram bordados. Então, é voz passiva, tá certo? O único que não está na voz ativa é na letra C, ó. Porque observe que ele está sofrendo a ação de outro ser, de outra pessoa. Por Mariana, Ana e Rosa, mãe e filha. Tá certo? Então, os dois quadros foram bordados. Outro exemplo de voz passiva. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. A gente pode pegar aqui, ó. E dizia as inúmeras viagens que tinha feito até ali. Observe que no exemplo D, também a gente tem o verbo na voz ativa, né? A pessoa fazendo a viagem, né? Agora eu posso mudar aqui, eu posso dizer, ó, as viagens tinham sido feitas por ele, tá certo? Então, já transforma aqui na voz passiva, né? Dando a ideia de que as viagens foram feitas, né? E não que tinha feito, né? Quando eu digo, ó, ele tinha feito as viagens, eu posso pegar esse mesmo verbo, tinha feito nessa locução verbal, e transformar em voz passiva, né? As viagens foram feitas por ele, né? Então, o verbo aqui passa para voz passiva. Eu posso mudar essa frase, transformando o verbo na voz passiva, tinham sido bordados, né? Para botar na voz ativa, como é que ficaria? Eu tenho que mudar a posição aqui, ó, de sujeito, né? Como é que fica? Tinham sido bordados, está na voz passiva. Eu quero transformar na voz ativa. Como é que fica? Eu tenho que dizer quem fez, né? Então, Mariana e Ana bordaram ambos os quadros. Percebe a diferença? Ó?
Mariana e Ana bordaram os quadros. Aí, quando eu quero transformar na voz passiva, eu digo, né? Os 2 quadros foram bordados por Mariana e Ana. Quem está praticando a ação são os 2 quadros? Não. É Mariana e Ana. Os 2 quadros, eles sofrem a ação praticada, tá certo? Por exemplo, deixa eu botar outro exemplo aqui. Deixa eu escrever um exemplo aqui. Ó. Na voz ativa. Eu estou dando aula. Está na voz passiva, voz ativa. Eu estou praticando essa ação de dar aula, né? Eu estou dando aula, tá certo? Agora eu vou pegar essa mesma frase e transformar na voz passiva. Como é que fica? Eu tenho que inverter, ó. A aula está sendo dada por mim. Tá ok? Então, não é a aula que está dando, ela está sendo dada, né? Então, tá entendendo? Ó? Você tira alguém que está praticando a ação e aí coloca alguém que está sofrendo a ação. Mesma coisa. Vocês, né? Eu estou assistindo a aula. Eu vou transformar esse verbo, essa frase, colocar na voz passiva, como é que fica? Eu inverto. A aula está sendo assistida por mim. Tudo bem, pessoal? Tá dando para acompanhar? Você tem no primeiro exemplo a voz ativa, alguém está praticando uma ação de assistir, e na voz passiva você tem alguém sofrendo essa ação de ser assistido. A aula está sendo assistida. Não é ela que assiste, ela está sendo assistida, tá certo? Então, a ideia aqui é a mudança de foco, né? Ó. No primeiro momento, é no sujeito que pratica a ação, no segundo, é no sujeito que sofre a ação. Tudo bem? Tá dando para entender? Eu vou entender esse silêncio como um sim, tá certo? Se tiver alguma dúvida, podem perguntar. Então, aqui no primeiro exemplo, na primeira questão, o item correto é a letra C. Os 2 quadros tinham sido bordados por Mariana e Ana, mãe e filha. Ok? Podemos avançar. Qualquer dúvida, pergunte, não fique calado. Pessoal, só para vocês que estão entrando agora, tá certo? Tudo bem. As nossas aulas vão estar acontecendo dia de quinta-feira, 8h30, tá certo? Sétimo C e sétimo D, a menos que vocês tenham alguma aula nesse horário. Se tiver, vocês me avisam, tá certo? Mas aí eu vou sempre colocar lá o link. O link eu vou colocar no Google Sala de Aula. Pode acontecer de no blog ter um outro link, mas eu vou estar sempre disponibilizando o link no Google Sala de Aula, tá ok? E aí, quinta-feira, 8h30, até a gente poder retornar presencialmente. Se vocês tiverem aula nesse horário, aí vocês me avisam que eu mudo o horário. Vamos lá continuar. Segunda questão. Imagine a situação em que uma professora responda a seu aluno e que nessa resposta denote-se erro de emprego verbal. Identifique-o. Olha essas questões, esses itens. Aí a professora, eu preciso fazer a lição de casa? Um aluno pergunta, né? Aí ela deu essas seguintes respostas. Em uma delas, o verbo está conjugado de maneira inadequada. Observe em que caso, em que item o verbo não está conjugado da maneira correta.
Leia aí os itens. Me diga qual é a resposta. Professor, Oi. só quero saber uma coisa. Ali no é só não tô dizendo qual é não. Aquele faz ali, o professor, foi o professor que escreveu errado mesmo ou tá certo ele escrito? Não, é assim mesmo, desse jeito, mas é porque exatamente, ó. Você vai dizer em quais desses itens o Ah, verbo então está é, né? errado, né? Isso, então a letra é mesmo. Tanto é que a gente está vendo aqui, ó, que os verbos estão no subjuntivo, né? Porque é uma sugestão, né? A hipótese, né? Ele precisa fazer, não foi feito ainda, não é certeza. É uma possibilidade, ó. Por isso que vai vir acompanhado aqui, ó, pelo quê, ó? É preciso que você faça. Se você fizer, a lição tirará suas dúvidas. Convém que você faça. Faça a lição sempre que solicitada. É bom que você faz a lição de casa, né? O faz aqui está no indicativo, mas a ideia aqui é de uma hipótese, de uma sugestão, né? Que ele precisa fazer no futuro, né? Tá perguntando se é para ele fazer, ele diz, em casa, né? Você tem que fazer. Então, é bom que você faz, não, né? É bom que o quê? Que você Fácil. faça, exatamente. É bom que você faça a lição de casa. E aqui a gente percebe a diferença de um verbo no indicativo para o verbo no subjuntivo. Que você faça, tá certo? Na maioria das vezes, o verbo no subjuntivo vai vir acompanhado pelo que. Então, aqui, ó, que você faça, tá certo? Mais uma vez, que você faça. No Sudeste, lá em São Paulo, o pessoal costuma falar muito assim, ó. Coloca o verbo, é para ser um verbo no subjuntivo, só que eles utilizam um verbo no indicativo. É bom que você faz. Dificilmente eles têm dificuldade em utilizar o subjuntivo, né? É bom que você faça a lição de casa, tá certo? Então, resposta aqui seria a E, né? A única que não está de acordo, está errado, né? Não está de acordo com a norma padrão. Tudo bem, pessoal? Vamos aqui para a terceira questão. Deixa eu mudar aqui o número. Terceira questão. Faça a leitura aí. Assinale os períodos cujos verbos destacados estão no modo indicativo. O modo indicativo é o da certeza, né? Do fato, do acontecimento. Indicativo é o da certeza, né? Do fato, do acontecimento, né? Então, veja aí. Professor, Oi, eu fiquei em dúvida entre duas. diga.
começo eu achei que era A1, só que depois eu acho que não. Que é, ou é A2 ou A3. A2 ou A3. Ó, Acho mas que seria observe, A3. ó, Pra mim seria A3. observe, Bicho burro, rapaz. Vamos estudar mais, macho. que é isso aí. Observe aqui, ó, que você tem os itens, ó. Tá vendo aqui, ó? Então estão corretas apenas a 5, apenas a 1 e a 2, apenas a 4. Então você vai ter que observar esses itens aqui, ó. Tá certo? Tá entendendo? Eu achei que era só ali em cima, que eu não vi essa parte, Não, não. isso. Tem essa parte aqui embaixo também, ó. Que aí vai já dar um caminho, né? Não é somente um ou dois, né? Mas pode ser, ó, apenas 1 e 2, apenas 4, tá entendendo? Vou dar uma dica. São 3 que estão no indicativo. Então aí já tem, são 2 opções só, né? Vamos lá. Observe aqui, ó. Os alunos entendem. Isso é uma afirmação, um fato? É uma dúvida? Acho que é uma. Os alunos entendem. Você chega e diz assim, ó, vocês entendem tudo que foi dito. Então não é certeza, né? Ou é? É certeza, é uma dúvida. Estou afirmando, vocês entendem. Tá certo? No Agora começo, você diz, professor, eu achei que era esse aí. Esse aí era o. Mas depois eu não quis botar um, não. Achei que era o 2 ou 3. pronto, ó, a 1 está no indicativo. Eu posso transformar esse verbo que está no indicativo para um verbo no subjuntivo. Aí eu acrescento a partícula que é a palavrinha que, tá certo? Aí eu já vou dar a ideia de hipótese, tá certo? Ó, por exemplo, quando eu digo, ó, eu quero que os alunos entendam. Eles já entenderam? Eu quero que os alunos entendam. Eles não entenderam ainda. É um desejo meu, é uma hipótese. Eu quero que isso aconteça, mas ainda não aconteceu. Não é um fato, não é uma certeza. Pode ser que entendam, pode ser que não entendam. Mas quando eu digo, ó, os alunos entenderam. Quando eu pergunto para vocês entenderam? Vocês dizem, nós entendemos. Então o verbo está no indicativo, tá certo? Os alunos entendem, é uma afirmação certa, certeza. Os alunos entendem. Então, a 1 está no indicativo. Então, você já não pode ser aqui embaixo, né? Ó. Não pode ser nem o item A, nem o item C. Tá certo? Pode ser só a B, a D e a E. Agora, vamos ver aqui o item 2. Ó. Nós nos preocupávamos com a desigualdade social no país. Nós nos preocupávamos. Esse verbo está no indicativo? É uma afirmação, uma certeza? Sim, porque eles se preocupavam. Isso. Então, a afirmação, a certeza. Estou dizendo que os alunos se preocupavam. Isso é certo. Tá ok? Então, a 2 também, o verbo está no indicativo. Agora, observe o item 3 aqui, a terceira frase. É importante que todos saibam sobre a importância da ação do homem sobre a Não é natureza. É certeza, né? importante... não é certo. É um desejo, é uma vontade, é uma intenção, é uma hipótese. É importante que, aqui ó, o quezinho aqui, ó, todos saibam. Eles já sabem? Não. Não. Pode ser que nem todos saibam? Pode. Então não é uma certeza, não tem. Se eu disser assim, ó, todos sabem da importância da natureza. Aí sim seria uma certeza. O verbo no indicativo, pode ser. Professor, então é a D. Isso, né? A D, né? 1, 2 e 4, né? O 4 fala assim, o voo fez 2 escalas antes de chegar ao Brasil. Fez é uma certeza, né? Isso, exatamente. O verbo está no indicativo. E a 5 não, ó. Só poderei brincar quando eu terminar a tarefa. Quando eu terminar, né? Não é certo. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Depende, né? Então, vai depender do quê? Só vai poder brincar se terminar a tarefa, né? Então, nós temos aqui também essa dúvida, tá certo? Então, qual é a resposta? É a D. D, né? 1, 2 e 4. Vamos para a próxima.
Eu acho que não vai dar tempo a gente ver tudo. Algumas questões, eu vou deixar umas 3 questões para vocês fazerem. Aí, assim que terminar a aula, eu já posto essa atividade no Google Sala de Aula para vocês baixarem, é só abrirem e então fazerem em casa, tá certo? Bom, vamos lá fazer mais uma questão aqui, ó. Que parecia suave anjo de voz tranquila. O verbo de mesmo tempo e modo em que se encontra o verbo grifado acima está na frase, que é o verbo parecia, né, ó. Que tempo é esse? Parecia. Parecia. É presente ou é pretérito? Passado, né? Parecia. Eu acho que é passado. Passado, isso. É pretérito, né? Pretérito. E ele é um pretérito. Ele é pretérito perfeito ou é pretérito imperfeito? Parecia. É Parecia. pretérito imperfeito, tá certo? É porque parecia, né? Porque o pretérito perfeito é uma coisa que foi concluída no passado. Isso, exatamente. Então, pareceu, né? Ele pareceu, né? Parecia que é imperfeito. É uma coisa que não foi concluída. Isso. Passado. Uma obra que não foi acabada, exatamente. Então, a gente vai ver aqui nos itens qual está no mesmo tempo e modo do parecia, ou seja, no pretérito imperfeito. Então, a gente vai ver aqui, ó. Tá bem simples também essa. Observem aí. Qual desses itens está no pretérito imperfeito? Professor, Oi, acho que eu já sei. qual é? Isso é bem fácil, porque por sim, o pretérito imperfeito é uma coisa que fez no passado, né? Uhum. Então, na isso amarrava. Isso, exatamente. É o pretérito imperfeito também, tá certo? Os outros estão no pretérito? Estão no passado? Sim, mas todos eles são pretérito perfeito. Obras já concluídas, né? Ações concluídas, terminadas. Na A, em que se amarrava cachorro com linguiça, né? Então aqui também a desinência, né? O vá, né? Ó. Tanto o ia de parecia, aqui, ó. Essa terminação indica o pretérito perfeito, imperfeito, parecia, corria, fazia, tá certo? Dizia, como também o vá, né? Que no final é uma desinência de pretérito imperfeito, tá certo? O vá, em que se amarrava. Os outros estão no pretérito perfeito. Ó. Permaneci, tornaram, as figuras se tornaram, morreu e largou. Todos também estão no pretérito, só que esses outros 4 no pretérito perfeito. Então, a resposta aqui, item A, tá certo? Da questão 4. Questão 5. 9, 5, 7, 6, tá certo? A gente vai fazer mais uma, vamos fazer a 5ª questão, e aí eu deixo a 6ª e a 7ª para vocês fazerem em casa e a gente vê na próxima aula, ok? Ok. Vamos lá, 5ª questão. Uma das alternativas abaixo está errada, enquanto a correspondência no emprego dos tempos verbais. Assinale-a. Deixa eu só ver aqui quem tá. Acho que alguém saiu, não foi?
Professor, Oi. eu tô achando que parece que tá errado. Porque arrumará carona. Como é, Cleto? Ah, eu tô achando que é a. Acho que não é não. Não, ó, esse arrumara tá escrito correto, Arrumar tá é certo? o pretérito mais perfeito. Isso, Mais exatamente. Que a perfeito gente... é uma coisa que aconteceu antes do passado. Tipo, Isso, arrumará. exatamente. A carona Então, aconteceu depois do arrumará. na verdade, ó, aqui, ó. Ele arrumou, né? Arrumou a carona e por isso chegou cedo, né? Chegou cedo à cidade porque arrumaram a carona. Então, a carona que ele arrumou aconteceu antes dele chegar na cidade, né? Ambos estão no passado, né? Ambos são pretérito. Esse aqui é pretérito perfeito e esse é pretérito mais que perfeito. Ou seja, esse aconteceu antes desse. Essa é a ideia, tá certo? Então, é o passado do passado, ok? Então, por isso que o nome é mais que perfeito, né? O mais que perfeito acontece antes do perfeito, né? Então, aqui, ó, pretérito perfeito, chegou, e pretérito imperfeito, né? Se eu acrescentar um acento agudo aqui nesse A, arrumar e ficar arrumará, deixa de ser pretérito, né? Passa a ser futuro, né? Arrumará. Mas arrumara está escrito da forma correta. Professor, essa aí eu não sei não. Tem nenhuma não pra mim. Pronto. Tô lendo aqui umas Então, 5 vezes tudinha já, mas eu não percebi ainda. ele está relacionando os tempos, né? Então você tem, ó, dois verbos em tempos diferentes e um deles não se encaixa com o outro. Então aqui, ó, porque arrumar a carona, chegou cedo. Tá ok, né? Porque ele conseguiu arrumar essa carona, então ele conseguiu chegar cedo, né? Arrumar a carona, chegou cedo. A relação tá correta. Se tivesse arrumado carona, chegaria cedo. Também tá correto. Ele não conseguiu chegar cedo porque não arrumou a carona, mas se tivesse arrumado a carona, chegaria cedo, o que não aconteceu. Embora arrume carona, chegará tarde. Então aqui, ó, por mais que ele ainda arrume a carona, vai chegar tarde, não vai conseguir chegar a tempo. Item D. Embora tenha arrumado carona, chegou tarde. Também a relação tá correta. Agora na letra E, ó, se arrumar carona, chegaria cedo? Não, né? Se ele arrumar carona, chegará cedo, tá certo? Agora, se não arrumar, não chegará cedo, tá certo? Se eu tivesse, ó, se eu tivesse dito assim, ó, se arrumasse, se tivesse arrumado carona, teria chegado cedo, chegaria cedo à cidade. Se tivesse arrumado, se arrumasse carona, chegaria cedo. Professor, o chegaria, né, é no passado, né? Isso é chegaria. Futuro do pretérito, na realidade. É como se fosse o futuro de um passado anterior. Futuro do pretérito. É como se fosse o futuro desse passado aqui. Tá certo? É meio complicado, né? Chegaria. É um futuro, mas é o futuro de um passado que não aconteceu. Tá certo? Não sei se está dando para entender. Ó, então, se ele tivesse arrumado, se arrumasse carona, chegaria cedo. Esse tempo aqui é o futuro do pretérito, tá ok? Tá conseguindo entender? Ó, futuro do pretérito. É como se fosse um futuro hipotético, né? Que poderia ter acontecido, mas que nesse caso aqui não aconteceu. Tá ok? Então, resposta correta aqui, letra E. Se arrumasse, deveria ser, né? Se arrumasse carona, chegaria cedo. Isso aqui não aconteceu, né? Ficou só na
hipótese. Tudo bem? Tudo. É o mesmo que acontece aqui, ó. Chegaria cedo à cidade. Deveria ser dessa forma. Se tivesse arrumado, ou se arrumasse, né? Carona, chegaria cedo à cidade. E aqui não, se arrumar carona, né? Qual deveria ser o verbo aqui, ó? Chegaria. Não está correto esse chegaria. Ou você muda arrumar, ou você muda chegaria. Vamos manter o arrumar. Se arrumar carona, como é que fica aqui? Chegará cedo à cidade. Isso. Chegará cedo à cidade. Se ele arrumar carona, ele vai chegar cedo à cidade. Se não arrumar, não vai chegar, né? Então, se arrumasse, chegaria. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou deixar aqui essas duas questões para vocês fazerem em casa. Questão 6 e 7. Assim que terminar a aula, eu já posto lá no sétimo B e no sétimo C. Aí vocês podem baixar ou visualizar para poder fazer essas duas questões. Tá certo? Vou parar aqui de compartilhar. Agradeço a presença de vocês. Certo? Muito obrigado. Tenham um bom dia, né? Uma boa quinta-feira, uma boa sexta-feira e um bom final de semana. Até a próxima. Muito obrigado pela presença de vocês. Deixa eu só confirmar aqui. Só o Guilherme é do sétimo B, não é? Sou eu, professor. Eu Os acho. demais são do sétimo C, não é isso? Os outros 5? Yes. Tá ok. Então, 5 alunos do sétimo C e um do sétimo B. Tá ok? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, podem mandar e-mail, perguntar lá na sala de aula que a gente tira a dúvida de vocês. Né? Então, Guilherme, sétimo B, os demais, sétimo C. Obrigado pela presença. Aí eu vou encerrar aqui e já posto lá para vocês, tá certo? Tchau, Tá viu? certo.